O que fazer da minha vida? Você com certeza já se fez essa pergunta ou está se fazendo essa pergunta agora para estar aqui no nosso canal. E essa pergunta ela apareceu na minha vida pela primeira vez, assim, de forma mais forte, há 10 anos atrás. Eu trabalhava numa grande multinacional e aí resolvi largar tudo e fazer um mochilão pela América Latina. Quando eu voltei, pedi demissão, empreendi, tive uma empresa milionária, quebrei feio pra caramba. Depois disso, eu mudei a minha carreira totalmente. Eu fui trabalhar em outra área e aí fiquei quase 7 anos trabalhando nessa área e hoje eu estou aqui. Eu fundei o Empreender é Isso para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre propósito de vida. E se você está aqui, com certeza você está se perguntando isso de alguma forma. Como que funciona, né? Normalmente, a gente acha, para escolher uma carreira, para escolher um caminho na vida, a gente se pergunta assim, no que eu sou bom? Eu sou bom nisso, então eu vou seguir aqui, vou procurar uma carreira que tenha a ver com isso e tal. Dentro da minha trajetória de vida, aí, dentro da minha experiência, o que eu fui vendo ao longo do tempo, né, e com muita coisa que eu li, muitas pessoas com quem eu conversei, muitas experiências que eu fiz mesmo na minha vida de testar emprego, testar carreira e várias outras coisas, eu fui vendo que talvez essa forma, né, essa perspectiva de se olhar o nosso caminho, né, de você começar perguntando no que você é bom, para aí então você escolher o que você vai fazer, talvez essa postura, né, essa visão sozinha, ela não seja suficiente para que a gente se encontre, né? O que mais tem aí, gente, é gente muito boa, trabalhando em carreiras super top e tal, a pessoa tá com cargo alto, tá ganhando bem, tá numa ótima empresa, faz muito bem aquilo que ela é paga e é contratada para fazer, mas essa pessoa não é feliz. E no fim do dia, o que vale é a felicidade, né? Não adianta nada você se matar de trabalhar, você se matar de estudar, manter o seu foco, seguir numa carreira, seguir um trilho, para você ir acumulando coisas que não te fazem feliz, né? Então, uma coisa que eu fui vendo ao longo do tempo é que, antes de perguntar no que a gente é bom, né, eu acho que a gente tem que perguntar a que viemos. Tipo, qual que é o meu propósito? Né? O que eu quero para a minha vida? Porque se você olhar hoje o mundo da forma como ele está, né, com tanta informação disponível, com o YouTube aí disponibilizando muita coisa até gratuita para a gente, né, e a difusão de ensino, de educação, hoje em dia você consegue aprender as coisas, você consegue absorver novas competências, você consegue se especializar numa área nova. Então, antigamente existia uma trava muito grande, né, de a pessoa precisar ser uma especialista e era muito difícil conseguir esse conhecimento e tal. Então, o foco era importantíssimo, uma carreira só ao longo da vida. Hoje, a gente vive uma sociedade, uma economia, um mundo tão múltiplo, tão globalizado, né, onde as coisas estão tão acessíveis que as barreiras caíram. Então, hoje em dia, acho que cabe muito mais a gente perguntar o que a gente quer para a nossa vida, né, do que simplesmente falar, não, eu sou bom nisso e vou fazer isso, né? E eu estou falando isso aqui, não é achismo meu, porque eu estou chutando aqui alguma coisa que esteja vindo da minha cabeça, é baseado, né, lá nesses 10 anos, desde que eu comecei a me fazer essa pergunta, e em diversos livros que eu li. Eu fui estudar muito sobre isso, porque, de fato, eu fiquei muito perdido. Resumidamente, né, quando eu entrei na faculdade, eu tinha um sonho que era ser um alto executivo de uma empresa grande, viajar o mundo, trabalhar pra caramba, ganhar muito dinheiro, ser reconhecido. E durante a faculdade, eu comecei a batalhar muito por isso, nos meus estágios, na primeira vez que eu fui contratado, trabalhava várias horas por dia, intensamente, me dedicava muito. E em determinado momento, quando eu tinha 24 anos, eu me vi trabalhando numa multinacional gigante, trabalhava na L'Oréal, tinha um bom cargo já para a minha idade, ganhava bem, viajava aí o Brasil inteiro, tinha status, ia à festa com celebridade, enfim, aquilo tudo que eu tinha sonhado ali de conquistar, estava ali na minha frente, e eu comecei pouco a pouco a sentir um vazio gigantesco, né? E aí eu comecei, cara, eu falei, pô, calma aí, eu preciso olhar com calma para dentro, né, para entender o que está acontecendo, porque
poxa, isso aqui, tudo que eu conquistei, não foi dado. Eu corri atrás, eu batalhei por isso, né? Porque tem muita gente que fala, você só dá valor quando você precisa lutar muito para ter e tal. E, cara, eu lutei pra caramba para ter o que eu conquistei naquela época, né? E não estava feliz, né? Eu não era uma pessoa plena. Eu olhava os meus amigos, os meus colegas e tal, e conversava com eles e me faltava aquele brilho nos olhos, né? Eu tinha perdido, eu tinha me desalinhado do meu propósito, do meu eu, do Bernardo, o que o Bernardo queria para a vida dele, né? Enquanto eu estava ali seguindo aquela trilha, aquele rumo, aquela estrada de ser um alto executivo, que era o que eu queria e tal, que eu tinha colocado para mim como objetivo, estava tudo ok, eu estava muito feliz, fui conquistando as coisas, mas em determinado momento as coisas começaram a sair do planejado e vocês terem ideia, tinha dia que eu praticamente não conseguia trabalhar, né? Eu travava e eu que era um cara super dedicado, super ágil, né? Muito proativo, eu comecei a perder essa agilidade, essa proatividade, essa vontade de fazer as coisas e eu comecei a questionar tudo isso aí em que eu estava imerso, né? Esse emprego que eu estava, a carreira que eu estava. E eu estava, como eu contei, né, no primeiro vídeo, eu estava 5 anos sem tirar férias e aí eu dei uma surtada e eu falei, não, vou fazer um mochilão, fui fazer um mochilão pela América Latina e aí foi, como eu falei no primeiro vídeo, né, foi quando eu pude ter contato comigo mesmo, né, eu pude ouvir o silêncio. Eu ali, no meio do deserto do Atacama, sem ruído, sem nenhuma cobrança, sem nenhuma expectativa perto de mim, eu consegui me ouvir e eu consegui ver que eu estava realmente, naquele momento ali, conectado comigo, né? com o que eu queria para a minha vida. Né? Ali olhando aquela natureza, aquela imensidão do deserto do Atacama, eu vi que eu estava dando valor a coisas erradas. Né? Eu estava dando valor a coisas que não estavam ligadas à minha felicidade. E eu voltei para o Brasil e aí pedi demissão e comecei toda aí a minha trajetória dentro do empreendedorismo, montei uma empresa, tive uma empresa milionária, quebrei, enfim. Mas sempre continuei nessa busca de me conhecer, né? De entender quem eu era e para onde eu queria ir. E como eu falei no primeiro vídeo, eu queria trazer aqui para vocês, né? Como que foi funcionando para mim esse caminho de se encontrar, né? Como eu fiquei muito perdido, eu comecei a procurar literatura sobre isso, comecei a pesquisar na internet, a conversar com as pessoas. Isso há 10 anos atrás, gente, lá em 2009, início de 2010. E eu comecei a me deparar, né, com muita coisa muito subjetiva. Muita coisa assim, falando sobre... eu sou religioso, tá, gente? Aqui não importa qual que é a minha religião, não vou entrar nesse tópico e eu não vou analisar o ponto de vista aqui de encontrar o que você quer fazer da sua vida de um ponto de vista religioso. Por quê? Porque quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu comecei a ver que as pessoas misturam muito essa questão da religião com o prático, né? Com você encontrar o que você quer fazer ali da sua vida, o que te faz feliz. E isso, em muitos casos, acaba gerando uma confusão, porque o que você normalmente vai procurar, né, é um caminho das pedras. Você vai procurar um mapa para você se encontrar. Você está perdido ali, está infeliz, você tem tudo o que você acha que deveria ter para te fazer feliz e você não é feliz. Então, o que está acontecendo? O que falta? E aí você começa a procurar um mapa, né, que te diga ali por onde você tem que ir. E eu pesquisei isso, procurei isso durante muito tempo, conversei com várias pessoas e os conselhos eram sempre os mesmos. Não, você precisa ter foco, isso é normal, se dedica primeiro, que depois a felicidade vem, constrói a sua carreira, primeiro você constrói a sua independência financeira e depois você vai ser feliz, enfim, estuda primeiro, termina tudo, e eu falei, beleza, eu fui fazendo as coisas, fui tentando ver se aquilo dava certo, e nada de dar certo, e eu continuava infeliz, e eu continuava me perguntando para onde eu estava indo, o que eu queria fazer, e eu percebia de fato que as pessoas, a maioria delas, né, ou não falavam sobre o assunto, não eram sinceras sobre o assunto, ou elas de fato decidiam internamente ignorar essa pergunta latente na cabeça delas aí, de se elas estavam fazendo o que elas gostavam e se de fato elas amavam aquele caminho ali que estavam trilhando, né? E
E eu continuei procurando, né, assim, com muita luta, né, com muita garra, continuando ali, sem largar meu emprego, seguindo em frente, continuando a estudar, mas sentindo aquele vazio, sentindo aquela coisa que precisava ser preenchida, né, aquele propósito, aquele sentido de vida. E eu me deparei com esse livro aqui, que eu vou pegar para vocês, que era um livro que não tinha nem no Brasil, só tinha lá fora, do P.O. Bronson, né? O nome dele é P.O. Bronson, tá aqui embaixo, ó, P.O. Bronson, né? What Should I Do With My Life, né? O que eu devo fazer da minha vida? E aí, quando eu li esse livro aqui, foi como se sentir em casa, né? Eu pela primeira vez ali, desde que eu tinha começado, já tinha uns 2 anos mais ou menos que eu estava nesse caminho de questionamento, de perguntar o que eu queria, de procurar um propósito de vida, né? Pela primeira vez eu encontrei algo que falasse comigo diretamente. Esse livro aqui, O que Fazer da Minha Vida, O que Devo Fazer da Minha Vida. E nesse livro, o P.O. Bronson, o que ele faz, né? Ele, só para contextualizar um pouco da história dele, eu não vou falar a fundo do livro não, tá? Eu vou fazer depois um vídeo só sobre esse livro, porque ele é muito importante na minha trajetória, mas eu estou mostrando aqui para vocês os passos que eu dei para tentar encontrar um caminho aí, um rumo maior. Não é que eu tenha me achado 100%, né? Eu acho que isso é um processo, não é um lugar onde você chega, tá? É um caminho que você percorre. Isso é importantíssimo. Se você está perdido, se você está angustiado, está se sentindo mal, saiba que não existe, tipo, eu vou chegar naquela estação lá do trem e aí eu vou estar feliz, eu vou me encontrar. Galera, tá muito longe de ser isso. É uma questão de ir amadurecendo, de ir se conhecendo. Você vai cada dia se sentindo mais forte, mais firme, vai sendo mais feliz. Então, esse livro aqui, ele foi parte fundamental da minha trajetória, né, do início desse questionamento, né, de forma mais profunda. E o P.O. Bronson, que é o cara que escreveu esse livro, ele era um corretor de ações na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? Wall Street, né? Que todo mundo fala aí, né? Os capitalistas falam, o sonho americano de vida, né? O cara tinha muito dinheiro, trabalhava com um negócio super ativo, um cara muito inteligente. E ele começou a se fazer essa pergunta lá nos idos de 2000, né? 2001. Ele começou a se fazer essa pergunta do que ele estava fazendo com a vida dele, né? E eu vi muitas coisas paralelas entre a minha história e a história desse cara. Não que eu tenha sido um corredor da Bolsa de Valores, de forma alguma, mas a forma como ele encarou isso, né? E ele sentiu muito perdido. E aí o que ele decidiu fazer? Ele falou, cara, eu vou virar um escritor, eu vou escrever um livro sobre isso e eu vou entrevistar pessoas que estejam passando por isso ou que já tenham passado por isso, né? Então, esse cara, ele rodou os Estados Unidos conversando com centenas de pessoas. Aqui no livro, ele fala, né, que ele conheceu mais de 900 histórias de pessoas que estavam perdidas na vida e não sabiam o que fazer, pessoas que já tinham passado por esse processo, tinham ficado perdidas e aí depois elas conseguiram encontrar um caminho, outras pessoas que estavam perdidas e continuam perdidas, testaram e não conseguiram se encontrar. Enfim, no livro, né, ele pega as histórias mais assim, as histórias de maior destaque e ele entra na história um pouquinho, né, ele não vai a fundo, mas ele entra um pouquinho na história de cada uma dessas pessoas, como que elas chegaram até esse questionamento, né, do que fazer da vida delas e como elas foram encontrando um caminho para se achar, né, ou não. Porque é isso, né, o que ele fala é que não é uma ciência, não é uma coisa exata que você faz isso, isso e isso e você vai conseguir encontrar o seu caminho. Não é isso, né? E no livro, o P.O. Bronson, ele fala muito sobre isso, sobre essa questão da forma como a gente encara, a nossa geração, né, encara uma profissão, encara uma trajetória de vida, qual a escolha de graduação, de estudo que a pessoa vai fazer. Eu já até comentei aqui no início do vídeo, né? A gente tem esse treinamento, né, que nos foi passado, geração após geração, de a gente entender primeiro no que a gente é bom, para depois a gente escolher o que a gente vai fazer, né? E a gente não se questiona se aquilo é o que faz a gente feliz. Porque ele fala isso, né? Ele fala que quando você se encontra, né? Quando você consegue o encaixe daquilo que você veio fazer no mundo, né? Com o que você está fazendo, quando você consegue isso, os desafios, né? Porque
é ilusão achar que eu estou fazendo o que eu gosto, então eu não vou trabalhar mais um dia sequer, né? Como eu falei lá no primeiro vídeo. Isso é balela, isso é ilusão. Ele fala muito sobre isso, né? E sobre as 900 histórias aí mais que ele conheceu, né? Ele deixa bem claro que essa questão dos problemas do dia a dia, das dificuldades, dos desafios, isso tudo continua existindo, gente. Não existe ilusão de achar que você vai encontrar uma mina de ouro que vai te fazer super feliz, a pessoa mais feliz do universo, e aí dali pra frente vai dar tudo certo. Não, ele fala e bate muito nessa tecla de que isso é um processo de construção. Você vai se autoconhecendo, você vai construindo o seu caminho, você vai testando coisas, algumas coisas vão dar certo, outras não vão. Muitas vezes você pode se arrepender, ou você vai se encontrar e vai se sentir pleno e feliz. Enfim, o Bill Bronson, inclusive, ele tem algumas frases de impacto nesse livro que eu separei aqui pra gente falar aqui no vídeo. A primeira delas que eu separei aqui, né, é que ele fala que o livro ele é sobre pessoas que se atreveram a serem sinceras consigo mesmas. Né, pessoas que tiveram coragem de se fazer essa pergunta, né, essa pergunta fundamental do que eu devo fazer com a minha vida. Então ele fala isso algumas vezes ao longo do livro e é uma frase de impacto que eu... Outra coisa que ele fala, né, é que todos nós temos paixões e temos propósitos e coisas que nos fariam muito felizes. Né? O que a gente precisa, voltando aí na primeira frase, é a gente ter a coragem de correr atrás disso, porque isso não é uma coisa fácil, né? Que você tem uma fórmula e que aí você vai... eu hoje vou me perguntar o que eu vou fazer da minha vida e amanhã eu vou saber. Cara, tá longe disso. Eu tô aqui 10 anos depois para falar para vocês que hoje eu sou uma pessoa muito mais segura, muito mais... eu me conheço muito mais, eu sei muito mais o que eu gosto, o que eu não gosto, mas está longe de existir um caminho final. Outra coisa que ele fala, né, e que eu falei no primeiro vídeo também, né, é que até os predestinados eles batalham. Né? Então, quando a gente pensa aí naquelas pessoas que vivem, né, no nosso meio, né, pessoas que são amigas, conhecidas, e que a gente olha assim e fala, pô, aquela pessoa ali é predestinada, cara, aquela pessoa é apaixonado por direito desde de criancinha, ou o cara quer ser médico, a menina quer ser médica desde pequenininha, e aí ela vai, segue essa carreira e vira uma médica e tal. Até essas pessoas que a gente olha e a gente fala assim, caraca, essa pessoa é uma pessoa que é um exemplo de foco, de determinação e tal. Até essas pessoas, elas se questionam e elas batalham, né, para seguirem ali aquilo que elas gostam. Outra frase bacana, né, é que ele fala aqui, né, o mundo seria um lugar melhor se mais pessoas se permitissem ser energizadas por seu entusiasmo natural. Né? Ele fala muito sobre essa questão da energia que você ganha quando você está fazendo uma coisa que você gosta. Né? Ele fala também que um grande erro é achar que os humanos são tão previsíveis como uma equação em sala de aula. Então ele fala que os seres humanos eles não são um algoritmo, né? Eles não são uma fórmula. A gente é muito mais complexo do que isso. Então, eu lembro que no colégio eu fiz um teste vocacional, né, que eram perguntas objetivas para traçar o meu perfil ali, para dizer quais carreiras eu deveria seguir. Cara, ok, isso pode até fazer parte do processo de você se conhecer, mas isso aí jamais vai determinar com tanta precisão o que você é por dentro. A gente é muito mais complexo que isso, a gente tem muito mais camadas, né, de psique dentro do nosso subconsciente, dentro da nossa mente, vai muito além disso aí. E outra coisa importante que ele fala, né, que ele faz questão de frisar, é que das mais de 900 histórias que ele conheceu e que ele traz, né, algumas aqui para o livro, ele falou que nenhuma dessas pessoas teve uma epifania, né? Que é aquele se encontrar mágico de uma hora para outra a pessoa sabe o que ela tem que fazer para ser feliz e tal. Ele falou que todas essas histórias passavam por lutas, por processo de conhecimento, por batalhas daquelas pessoas em busca daquilo que faria elas felizes, né? Então, em busca daquilo que as faria felizes. Então, assim, não existe mágica, né? Não tem esse negócio de dizer, de uma hora para outra vai ser mágico, vai surgir. Não, cara. Se você não procurar, se você não for a fundo entender quem você é, você jamais vai sair do lugar. Você vai ficar sempre nessa sensação de vazio, sempre vai parecer que está faltando alguma coisa e você nunca vai se encontrar.
E aí, né, esse foi o primeiro livro que eu li, né, que me ajudou a conseguir ir já começando a traçar um caminho aí e me sentir também, porque antes eu me sentia um alienígena, eu achava que eu era uma pessoa que estava com problemas, assim, mentais mesmo, alguma coisa com defeito, parecia que eu estava quebrado, sabe? E quando eu li esse livro, né, ele abriu a minha mente, porque ele me fez ver que tem muito mais gente no mundo que se questiona isso. E muitas vezes as pessoas não falam abertamente sobre isso, as pessoas não conversam sobre esse assunto. Isso melhorou muito de lá para cá, mas ainda é uma coisa assim, é um tabu enorme, né? As pessoas têm muita dificuldade de se abrir e falar sobre os questionamentos que elas mesmas se fazem. Você acha que a pessoa é super segura do que ela está fazendo, de quem ela é, e na verdade ela tem 1 milhão de perguntas ali que ela se faz todo dia e você nem faz ideia, né? Então nesse caminho de conhecimento, depois eu me deparei com o livro Start with Why, né? Que é o Comece pelo Porquê. Esse livro, ele é do Simon Sinek. Eu vou deixar os nomes de todos os livros que eu estou falando aqui embaixo depois, tá? Na descrição do vídeo. Nesse livro aqui, né, o Simon Sinek ele fala sobre a importância de você começar pelo porquê. Tá? E aí não é só em relação ao propósito de vida, ele fala também sobre marcas, sobre empresas, mas ele coloca uma questão fundamental aqui, que é o seguinte, ele olhou para as empresas e para as pessoas de maior sucesso da humanidade, né? Ele foi pesquisar sobre isso a fundo e ele tentou encontrar traços em comum entre essas pessoas, né? E aí ele pegou, foi analisar a Apple, o que era o cerne do sucesso da Apple, foi analisar a Disney, e aí ele foi comparar, por exemplo, a Apple com a Dell, com a IBM, que são empresas que têm muito dinheiro, empresas que têm muito recurso. Mas por que a Apple é o que é? Por que a Apple é uma lenda? Né? Por que a Disney é uma lenda? Por que é referência em seu mercado? E aí ele começou a ver uma similaridade, né, em todos esses casos de sucesso extremo, né, que é um porquê, que é um propósito muito bem definido e difundido. Ou seja, a empresa, por exemplo, aqui falando sobre a Apple, a empresa sabe muito bem o que ela quer, né, o porquê dela, por que ela existe, por que ela levanta de manhã, por que os funcionários dela, né, não a empresa, mas por que ela funciona todos os dias e para onde ela vai. E todo mundo, né, que convive com essa marca, com a Apple, por exemplo, tem isso muito claro, porque em toda a comunicação da Apple isso está muito claro, em todos os produtos da Apple isso está muito claro, nas ações da empresa, enfim. O Simon, ele fala, ele bate muito sobre essa questão do porquê, né? E ele fala que a maioria, né, das pessoas e das empresas no mundo, elas sabem o que elas fazem, né? Que é o what, né? Elas sabem o que elas fazem, mas elas não sabem o porquê, né? Algumas empresas até sabem como fazem muito bem, dominam muito bem o seu processo, mas pouquíssimas mesmo sabem o porquê, qual que é a raiz ali a razão delas existirem. E ele fala muito sobre isso, ele dá vários exemplos no livro. Então esse livro aqui, ele me ajudou muito também a entender que eu precisava descobrir qual que era esse meu propósito, esse meu porquê, né, para que eu conseguisse trabalhar no como eu ia construir o que eu ia trazer para o mundo. Então, é circular, né? Esse modelo dele, né, é circular. No centro, no primeiro círculo, que é central, é o porquê. O segundo círculo é o como. E o terceiro círculo é o quê, né, que é o produto final, que é o que sai para o mundo, né? E ele fala, né, que essa estrutura do porquê, como e o quê, ela reflete a estrutura do nosso cérebro, né, do cérebro humano, que no meio, né, no centro, é a região mais primitiva, mais antiga do cérebro humano, é a central, né, porque o cérebro humano é como se ele tivesse desenvolvido em camadas, né? As camadas de fora, elas são mais recentes, elas foram desenvolvidas, né, pelo ser humano mais recentemente. Então, no meio, né, no centro, ele mexe direto com as emoções, com os sentimentos, né? Ele não tem ali uma habilidade grande para traduzir palavras, né? Então, se você está vendendo ali, né, e ele dá o exemplo de como as empresas vendem, por exemplo, computador, né? Fabricamos computadores de altíssima qualidade, com HD de não sei quantos tera, o processador é de não sei quantos gigahertz. E aí aquilo ali tudo, né, tá falando com a região mais recente do seu cérebro, que é o neocórtex, né, que é quem
lida com palavras, né, que é quem lida com a linguagem que se desenvolveu depois. Antes o ser humano não tinha linguagem, no início, bem no início, linguagem falada, que eu quero dizer, falada e escrita, né? Se comunicava por gestos e ruídos, mas não tinha palavra. Então, quando você usa palavras e só palavras para tentar se comunicar, por exemplo, com o seu cliente e tal, você não está mexendo no centro da emoção dele, que não sabe lidar muito bem com palavras. Né? Agora, quando você mexe com emoção, com sentimento, né? Quando você traz algo mais assim, subjetivo, né? Mais, quando você fala de emoção, aí você consegue mexer muito mais com o centro de decisão da pessoa, mais primitivo, né? E eu estou falando disso tudo aqui, né? Porque isso é muito importante também para a nossa vida, né? Não adianta nada a gente ficar no mundo das palavras e falar assim, alguém perguntar, o que você faz? O que você é? E aí você descrever, eu sou analista de inteligência, ou eu sou especialista em direito. Ok, beleza, são palavras. Mas o que isso quer dizer para você? Né? Qual que é o seu propósito de vida? O que está ligado ali ao teu centro de emoção? O que você tem de propósito na tua vida? Não, eu curso direito porque eu quero mudar a vida das pessoas através da inclusão. Eu quero ser um promotor que vai cuidar das pessoas que em situação mais fragilizada. Enfim, você começa a mudar um pouco a perspectiva, né? E aí ele fala, né, sobre o caso da Apple lá, que a Apple fala que, eu não vou lembrar de cabeça exatamente as palavras, mas é algo como tudo que nós fazemos, né, nós fazemos para desafiar o status quo. A gente sempre acredita em pensar diferente, enfim, eles vão pregando, né, esse discurso do que é a Apple e por que a Apple existe, né, para desafiar o status quo. E isso tudo vai sendo traduzido, por exemplo, para a campanha. Uma das campanhas mais famosas de publicidade do mundo é a campanha da Apple, em que entra uma corredora. O cenário é daquele 1984, né, do George Orwell, que é um escritor, que fala sobre foi o primeiro a falar sobre essa questão do grande irmão, né, do Big Brother, que a gente vê, né, que é um estado ali totalitário que controla, né, o que todo mundo pensa e tal. E aí nessa campanha da Apple, ela entra, uma corredora entrando com algo que vai quebrar, né, o televisor gigantesco ali, que tem aquela figura do Estado que controla todo mundo, que faz com que todo mundo seja igual e tal. E essa corredora, ela entra de roupa colorida, de uma forma, enquanto está todo mundo de cinza ali, o ambiente é escuro, então ela entra de roupa colorida com um machado, joga aquilo no televisor ali, no painel, quebra o status quo. Então, esse porquê, essa essência da Apple sendo traduzida no que ela faz, né? Inclusive na comunicação dela. E é isso que eu achei fantástico nesse livro, porque me fez também repensar o que eu tinha como propósito de vida, né? E em sequência a esse livro, o próprio Simon Sinek, né, junto com pessoas que trabalhavam com ele lançou o livro Encontre o Seu Porquê. Então o primeiro livro é Comece pelo Porquê. E o segundo livro é Encontre o Seu Porquê. E esse Encontre o Seu Porquê, né, ele é um guia prático para você ir desenhando qual que é ali o seu propósito, né? Pelo menos um propósito macro para a sua vida, né? Ele vai te ajudando a desenhar e te dar passo a passo um guia para você ir desenhando qual que é o seu propósito de vida, qual que é o seu porquê. Esses 3 livros aqui foram os principais para mim, né? Eu li alguns outros livros no caminho, né? Um deles foi esse livro aqui, O Propósito, do Prem Baba. Eu não gostei muito desse livro porque eu achei que ele tem uma visão muito religiosa da coisa, né? Como eu falei para vocês aqui no vídeo, né? Muitos autores, muitas pessoas tratam desse tema muito ligado à religião, e aí fica faltando um pouco de guia prático para você conseguir se achar, pelo menos minimamente. Então, é um livro bacana de se ler, O Propósito, né? Na verdade é Propósito, do Prem Baba, mas não é um dos meus favoritos. Outro livro que eu li nessa trajetória foi esse livro aqui, que é fantástico, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Quando eu vi pela primeira vez o título desse livro, eu fiquei com preconceito, porque eu sou desse, eu não gosto muito dessas coisas que são muito agressivas e tal. Eu fiquei com preconceito grande, confesso.
E aí um dia eu fui almoçar, eu trabalhava do lado de um shopping, né? E aí eu fui almoçar e depois do almoço eu fui na livraria, numa livraria da Travessa lá, e esse livro estava exposto. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou dar uma olhada nisso aqui, vou ver o que esse livro fala. E eu achei muito legal porque ele tem uma abordagem leve de um tema muito importante para a gente, né? Que é a gente olhar para a gente, né? É a gente se colocar em primeiro lugar. Dizer não, que é quando ele fala aí de tocar o foda-se, né? É dizer não para o resto, para aquilo que não faz a gente feliz, né? É ser assertivo. E isso me ajudou muito, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que deixou muitas outras pessoas influenciarem a minha vida, né? Eu sempre deixei muito a opinião das outras pessoas nortear uma série de coisas que eu fazia, uma série de atitudes que eu tomava, sempre por medo, sempre buscando aceitação. E, cara, eu fui, ao longo dessas leituras todas aqui, né, eu fui amadurecendo aí, fui vendo o quanto isso era tóxico para mim, né, e o quanto isso me tirava do meu caminho. Então é um outro livro bacana, é bem leve a leitura, vale a pena conhecer. Depois eu fui buscar uma visão mais filosófica da coisa, né, e aí fui ler Cortella, né, gente, Mário Sérgio Cortella, grande filósofo brasileiro, famosíssimo. E nesse livro aqui, né, o Cortella ele fala por que fazemos o que fazemos, né? E aí ele tem uma pegada de um ponto de vista muito mais filosófico, né? E ele trata também de uma série de questões psicológicas envolvidas aí nessa questão. Ele fala também sobre essa questão do trabalho, né? De como o fazer, de como o trabalho é uma, como eu posso dizer, né? Concretização, mas não concretização, né? Ele é uma materialização daquilo que a gente é, né? Então, através do fazer, a gente mostra para o mundo e a gente também percebe e se conhece, né? A gente passa a saber quem nós somos, né? Então, dentro desse livro dele, ele fala muito sobre a importância de você agir, de você fazer coisas, porque isso é importantíssimo para a gente que fica perdido, né? Para a gente que não sabe o que fazer, porque às vezes a gente acha que a gente precisa primeiro achar a resposta para depois fazer alguma coisa. Mas não, galera. Fazer ajuda muito. Então, quando a gente está andando, quando a gente está caminhando, a gente vai conhecendo a estrada, entendeu? Não adianta também só... Isso também no livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se se fala muito, né? Que é a questão de você nunca vai ter a resposta pronta, né? Você nunca vai ter a situação perfeita. Isso também fala no livro do P.O. Bronson, né? O que fazer da minha vida, que foi o primeiro livro que eu li. Então, você percebe que isso é uma coisa meio universal, né? Inclusive, até para um cara, um filósofo, super respeitado, que é o Cortella, o cara fala sobre isso, né? Sobre essa importância de você começar algo, de você nunca vai ter a situação perfeita, o momento perfeito, a hora perfeita, não existe isso, esquece, né? E, óbvio, faz parte a gente ter um tempo para ficar um pouco perdido, às vezes a gente fica um pouco congelado, né? Até por tristeza, às vezes a gente se sente deslocado do mundo, se sente meio que um alienígena, meio quebrado, mas, cara, escuta aí o que eu tô falando, eu tô há 10 anos já nessa estrada aí e tem muita gente perdida, galera, muita gente. Você acha que ter dinheiro, que ter um cargo, que ter um carro, ter uma casa, comprar um imóvel, isso aí vai resolver teu problema e aí você vê que nada disso é a solução de nada. Porque vê a minha situação, né? Há 10 anos atrás eu tinha lá o cargo maneiro, salário bom, tinha dinheiro, viajava, status, e isso aí não quer dizer nada, nada. E você vê aí um monte de celebridade, um monte de gente que conquistou uma independência financeira infeliz, com depressão. O Whindersson Nunes aí, recentemente, assumiu que está com depressão, Felipe Neto, enfim, várias pessoas, vários artistas, várias celebridades, né, inclusive do mundo afora, não só aqui, não só falando sobre o YouTube, né, eu falei aqui especificamente que foram os casos que eu lembrei que são mais recentes, mas isso aí é normal. Então, é normal que a gente fique perdido por um tempo, mas o que não é normal é a gente não querer sair dessa situação, tá? Por mais que demore, por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil, árduo, a gente tem que buscar ajuda. A gente tem que, seja ajuda em livro, tem muita gente que busca ajuda na religião, busca ajuda em Deus, ou como a pessoa chama, enfim, não tem problema. Você tem que buscar naquilo que te faz se sentir seguro, naquilo que te faz sentir bem e aberto para você trocar, né? Para você conseguir ir caminhando. Então, importante aí essa questão do fazer, né? O Cortella bate muito nisso. Nessa trajetória toda, e
E aí, rapidamente, né, eu tinha um preconceito muito grande com psicólogo, com terapia. Então, durante muito tempo, eu sofri sozinho, sofri calado, porque eu achava que era a maior besteira do mundo procurar um psicólogo, né, fazer terapia, eu achava isso uma coisa de outro mundo. Eu fui criado assim, né, isso faz muito parte da nossa criação, não só da minha criação, esse preconceito com a terapia, né, de achar que você está doente por procurar um psicólogo. Olha que coisa louca. Mas eu levei anos, eu cheguei a ter depressão, eu tive depressão, né? Eu não sabia na época que era depressão, fui saber disso depois que eu fiz a terapia, 2 anos depois que eu estava fazendo terapia, foi que a minha psicóloga veio falar comigo que, de fato, o que eu tinha tido, né, quando eu cheguei a ela, eu estava com depressão. Eu nem sabia, você vê, eu fiz terapia 2 anos e ela nem falou sobre isso comigo. Não, no meu caso, né, eu não precisei tomar remédio, foi uma coisa muito mais de... no meu caso, não precisei tomar remédio, né, foi uma coisa muito mais de autoconhecimento, de se fortalecendo, de entendendo as atitudes que eu tomava, né, as coisas que eu deixava acontecer que me faziam mal. Mas enfim, eu fiquei tão mal que eu tive que procurar, fui fazer terapia. E aí, dentro desse processo de me conhecer, né, a terapeuta, a psicóloga, ela me indicou um livro para que eu pudesse tentar ser mais assertivo. Né? E aí, quando você fala assertivo, você pensa assim, esse é o objetivo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com isso, mas não é isso. A assertividade, né, é você limitar o que é, aqui nesse caso, tá? Desse ponto de vista que eu estou falando. A assertividade é você limitar o que é de sua responsabilidade e o que não é. Então, está muito ligado a essa questão de você saber dizer não. Porque muitas vezes eu dizia sim, simplesmente para que a pessoa não ficasse chateada comigo, para que eu tivesse uma sensação de que eu estava agradando aquela pessoa, e na verdade eu não estava olhando para o que eu queria, né? E ficava preocupado com o que a pessoa ia pensar se eu dissesse não. Então, galera, esse livro, né, ele me ajudou, né, junto com a terapia, a entender que tem muita coisa que não é responsabilidade minha. Essas coisas que eu falei, né, de você ficar pensando, o que a pessoa vai pensar? Cara, o que a pessoa vai pensar é a responsabilidade dela. Óbvio que você não vai ser grosso, que você não vai ser estúpido, que você não vai tratar a pessoa mal, mas você vai agir da forma como você entende que é a melhor forma para agir. Óbvio que a gente sempre tem que buscar melhorar, né? Não é dizer, por exemplo, eu conheci uma série de pessoas na minha vida que eram extremamente grossas, né, com outros seres humanos, porque achavam que aquela era a forma delas e as pessoas tinham que aceitar. Isso não está certo. Eu não concordo com isso. E aí tem muita gente que fala, mas é o jeito da pessoa. Balela, é o jeito nada. As pessoas conseguem se aprimorar, as pessoas conseguem melhorar. Você tem que se questionar sempre. Você sempre tem que olhar para as outras pessoas, né, e entender o que você está fazendo de certo, o que você está fazendo, o que você acha, né, que está fazendo de errado. Tenta seguir bons exemplos para você ir se aprimorando. Esse negócio de dizer que eu não consigo mudar, eu não consigo, isso é balela, isso é coisa de quem não quer se aprimorar e tem preguiça. Essa é a minha visão, tá, gente? Pode ter outras visões aí, mas com base na minha experiência aí desses anos todos, eu vi que a gente consegue sim melhorar. E hoje eu sou uma pessoa muito mais assertiva, né, e consigo dizer não muito mais vezes. Isso tem tudo a ver com o que fazer da minha vida, gente. Porque o processo de você se encontrar, ele está muito ligado a você dizer não para as pressões e para as expectativas das pessoas que estão ao seu redor. Tá? Sejam seus amigos, sejam seus companheiros de trabalho, sejam seus pais, sejam seus avós, tios, enfim, o que for, namorado, namorada, cônjuge, o que for, gente, marido, mulher, você precisa aprender, né, a ser assertivo, né, para você conseguir enxergar com clareza ali até onde vai o conselho que aquela pessoa está querendo te dar e até onde ela está se metendo na sua vida e ela não deve se meter, né, porque a gente fica meio que preso nessa de pegar a opinião das outras pessoas para saber o que a gente vai fazer da nossa vida e a gente esquece de se ouvir. Então é isso, galera. Como eu falei, né, é super importante, né, que a gente se dê ouvidos, que a gente ouça, né, essa voz interior que faz a gente se perguntar, né, se o que a gente está fazendo é aquilo que a gente de fato deveria estar fazendo, se a gente é feliz. Porque se a gente for ignorando isso, né, e a gente seguir aquela máxima, junta o dinheiro primeiro, constrói sua família, termina sua formação, enfim, tudo isso que falam pra gente, né, mantém o foco, vai em frente e tal. Quanto mais você avança nessa escada da vida, mais preso, né, mais fixo o seu pé fica,
né? Pensa bem, uma pessoa que está começando a vida agora, que tem 20 e poucos anos, né? Como eu tinha lá quando fiz essa pergunta mais profundamente a primeira vez, né? Se nesse momento a pessoa aproveita para ir se conhecer melhor, para, enfim, se quiser viajar, vai viajar, ou não, se quiser aprender uma coisa nova, vai aprender uma coisa nova, se quiser trocar de emprego, vai trocar de emprego, quer trocar de faculdade, vai trocar de faculdade. Se você não fizer isso no momento em que você está mais livre, está mais solto, com mais possibilidades, né? Ao longo da vida, quando você vai envelhecendo, você vai encontrar uma pessoa, você vai ter um relacionamento mais sério, você vai casar, vai montar uma casa, daqui a pouco você tem filho, e aí do filho você resolve que você vai comprar um imóvel, e aí você compra um carro e o financiamento vence lá todo mês. Quanto mais você vai esperando, mais preso você vai ficar. E fora que uma das coisas também se fala muito aqui nos livros que eu li, né, nesses livros que a gente conversou um pouco, é essa questão de psicologicamente também você ir se adaptando a essa realidade. Né, por isso que tem tanta gente hoje, não só por isso, óbvio, isso aqui eu estou falando desse ponto de vista de propósito de vida. Tem uma série de outros motivos que podem levar a pessoa a precisar tomar um remédio, por exemplo, um Rivotril, ou enfim, tem uma série de outros remédios aí que eu não estou me lembrando o nome agora, com foco nessa questão do humor, né, de fazer a pessoa se sentir bem, se sentir melhor, né? Então, por isso que hoje existe uma onda muito grande do consumo desses medicamentos, né? Porque você consegue sobreviver, você consegue ir levando a vida sem se permitir se conhecer e buscar de fato aquilo que você ama, que você gosta. Se você quiser focar só no dinheiro, focar só no status, só no trabalho, só nas posses, você pode, total. Agora, o que você faz com o sentimento de vazio, né? O que você faz com isso? Você vai ter que preencher de alguma forma. E aí existe um caminho, uma possibilidade que é, por exemplo, a medicação, né? Eu estou fazendo uma análise bem superficial aqui, tá, gente? Eu não tenho preconceito nenhum com isso. Inclusive, quando eu fui fazer terapia lá, eu achava até que eu ia precisar também. Acabou que eu não usei, mas não teria problema nenhum se eu tivesse tido que usar. Acho que a gente precisa parar com esses tabus, com esses preconceitos que se tem, né? Isso aí não leva a gente a nada, né? Só gasta energia e não faz a gente construir nada de melhor. Então é isso, espero ter ajudado você aí a refletir um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto, né, de o que fazer da minha vida, contando aqui um pouco da minha história. Eu vou fazer muitos mais vídeos sobre isso, sobre esse tópico, e depois eu vou entrar mais no detalhe em alguns desses livros que a gente conversou aqui, que são bastante interessantes. De qualquer forma, eu vou deixar aqui embaixo para vocês verem, né, a lista com o nome dos livros e link, né, para esses livros. E, galera, se quiserem conversar, quiserem trocar uma ideia, eu estou totalmente disponível aí, pode mandar, detona, pode mandar por comentário, ou se você tem alguma outra forma de contato comigo, pode mandar também. Fiquem bem à vontade, eu adoro falar sobre isso. Então, ó, curte aí embaixo o vídeo, se inscreve no canal, não esquece, para você receber sempre as atualizações dos vídeos novos que a gente trouxer. É isso, galera, vamos embora!